Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presença neste mais um webinar Engenharia em Discussão. Portanto, fazendo aqui um pequeno enquadramento, meu nome é Sérgio Ivan Lopes, sou o responsável pelas Professional Activities e estou aqui em representação do Intersex Portugal a introduzir esta sessão. As sessões, os webinars de Engenharia em Discussão já vamos, penso que na 7ª ou 8ª edição, e são uma iniciativa feita a partir das Student Activities, portanto, Technical Activities e Professional Activities, e os temas vão sendo identificados e escolhidos em diferentes dimensões. Podem ser mais técnicas, como é o caso desta sessão de hoje, uma sessão mais focada naquilo que é a tecnologia, mas já tivemos outras sessões que são muito mais focadas em questões profissionais ou questões também académicas com relevância para os alunos. Hoje temos uma sessão focada naquilo que é o Machine Learning na biomedicina e biotecnologia, onde serão discutidos os principais desafios tecnológicos, o viés e as suas consequências e ética na aplicação destas tecnologias. E temos como oradora, temos como a moderadora da sessão a professora Catarina Silva. A professora Catarina Silva é professora associada no Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, doutorada em Engenharia de Computadores e já com experiência de lecionação mais de 20 anos, portanto, é investigadora sénior no grupo de computação adaptativa do CISUC e tem trabalhado na área de reconhecimento de padrões e machine learning em várias áreas, em vários domínios de aplicação, certo? Nesse sentido, eu se calhar aproveitava a deixa de apresentar a Catarina e passava-lhe a palavra para nos guiar nesta sessão como moderadora. Portanto, fará a apresentação do painel e depois a apresentação individual de cada um dos oradores. Ok, Catarina? Obrigada, Sérgio. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para moderar esta sessão e com tão interessantes apresentadores, que eu acho que nos vão dar aqui uma ideia bastante abrangente da área da aplicação de Machine Learning na biotecnologia e na biomedicina. Então, sem perder mais tempo, os nossos oradores são o André Lourenço, o Hugo Silva, o José Machado e a Susana Vinga, e como foi combinado entre nós, vão fazer uma pequena introdução de cada um deles e do ponto de vista deles, ou de onde partem para esta discussão. Vou fazer uma apresentação de cada um muito rápida antes de eles começarem a falar, também para dar aqui um bocadinho de enquadramento. Então, e agradeço a todos esta disponibilidade para virem partilhar aqui connosco no Engenharia em Discussão os seus percursos. Então, o primeiro será o André Lourenço. O André Lourenço é o CEO e cofundador da Cardio ID Technologies, e onde tem desenvolvido soluções que convertem investigação em biometria baseada em eletrocardiogramas e providenciando produtos. Tem aplicado esta experiência na indústria e temos aqui um conjunto de empresas com as quais tem colaborado, como a UIDU Consulting, a Lusospace e a Albatross Engineering, o que lhe dá mais de 10 anos de investigação como no Instituto de Telecomunicações, e neste instituto, no IT, desenvolveu trabalhos no grupo de Pattern and Image Analysis. Neste grupo está aqui um achievement grande, o André, que fez parte da equipa que concebeu o Vitalino, que suponho que muitos conheçam, e o Vitalidi, que são projetos de transferência de tecnologia entre a Academia e a Indústria, estando neste momento disponíveis para aquisição.
Participou também em vários projetos em copromoção entre a Academia e a Indústria, tanto nacionais como europeus. É licenciado, mestre e doutorado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo IST, e é desde 2005 professor no ISEL, lecionando na área de Programação e Processamento de Informação, tendo já supervisionado 23 teses de mestrado e mais de 50 projetos finais de curso, e é autor de 15 artigos em revistas internacionais e mais de 80 em conferência, e também é de assinalar, muito mais raro, 4 patentes internacionais. Então, André, se calhar passava desde já a palavra Ok, e mais uma vez agradeço a disponibilidade. muito obrigado e boa tarde a todos e obrigado ao I3S Portugal por este convite e é com muito gosto que partilho aqui a apresentação com tão ilustres panelistas. E, portanto, para manter aqui o tempo, vou fazer share do meu ecrã e mostrar brevemente então o que nós temos andado a fazer na Cardio ID e explicar um bocadinho como é que temos feito esta transferência de tecnologia e o que é que isto tem a ver com machine learning, não é? Portanto, nós andamos a utilizar o eletrocardiograma em vários verticais, um dos quais é a indústria automóvel, depois temos a parte da saúde e do well-being, temos a cibersegurança e algo que nós trabalhamos muito, que é a engenharia de fatores humanos. E, portanto, na prática andamos a tentar medir sinais cardíacos de forma não intrusiva e da forma mais, digamos, contínua possível. É impossível estar a medir eletrocardiografia de forma contínua se não tivermos elétrodos colados ao corpo e, portanto, andamos aqui a tentar utilizar outros aparatos de aquisição. E para aqui, portanto, os benefícios deste tipo de tecnologia são basicamente tentar encontrar o estado de saúde e do well-being da pessoa e reconhecê-lo automaticamente, uma vez que o eletrocardiograma pode ser utilizado como uma biométrica e também encontrar alguns estados psicofisiológicos, como é o caso da sonolência. E, portanto, como é que fazemos isto? Portanto, temos um aparato que eu já vou mostrar, um dos exemplos que permite adquirir eletrocardiografia de forma, digamos, pervasiva. Depois extraímos de sinais bastante mais ruidosos do que o normal clínico informação e aplicamos uma quantidade de machine learning para a saúde, para a biometria, para a sonolência e para outras tarefas. Portanto, apresentando um caso concreto do CardioWheel, que é um sistema para a indústria automóvel, portanto, nós temos basicamente um aparato que, quando a pessoa toca com as mãos no volante, consegue medir o ECG de lead 1 e consegue, a partir daí, estar, no fundo, a fazer um eletrocardiograma, quase como se fosse um eletrocardiograma clínico. Usamos isto para reconhecer o indivíduo, para detectar patologias cardíacas e para fazer detecção de sonolência e, com isso, acabar por tentar prevenir acidentes e ajudar os condutores a serem, digamos, mais conscientes do seu estado. E, portanto, trouxe este problema como uma aplicação destes métodos todos biomédicos na indústria portanto, nós estamos a desenvolver um produto à volta disto e tem aqui uma série de desafios e uma série de problemas, eventualmente interessantes para batermos. E é basicamente isto. Não quero ocupar muito mais espaço. Certíssimo, obrigada, impecável. Então, o nosso próximo painelista é o Hugo Silva, e o Hugo Silva é um inventor que já recebeu prémios, é um investigador e é um inovador que foi cofundador de várias empresas que têm tecnologia na sua base. E é o campo de operação do Hugo, como convém para este webinar, são também os dispositivos biomédicos e a gestão dos dados que eles geram para o objetivo da saúde e da qualidade de vida. O completou o doutoramento também no Instituto Superior Técnico, em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e atualmente é professor convidado lá. Também é um investigador sénior do IT, onde está desde 2004. É também um dos fundadores da Plux, Wireless Biosignals SA,
que é uma referência global neste campo dos dispositivos médicos ou biomédicos, e neste momento é membro da direção e Chief Innovation Officer. Esta não vou traduzir. Tanto a nível técnico como a nível científico, contribuiu ativamente e participou em mais de 50 projetos nacionais e internacionais, tanto a nível da União Europeia como a nível da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também projetos de outras instituições públicas e privadas, como a Vodafone e a Nokia. O Hugo já tem 7 patentes e publicou mais de 240 artigos em revistas, em conferências e capítulos de livros. Os seus interesses de investigação incluem, então, a investigação em biosinais, engenharia de sistemas, processamento de sinais e machine learning, tendo sido o seu trabalho já distinguido várias vezes, tanto internacionalmente como em Portugal, com vários prémios, como o prémio de carreira para antigos alunos, o Best Industrial and Enabled Technology Award da Comissão Europeia, e o Prémio Young Engineering Innovation Award da Ordem dos Engenheiros, só para referenciar alguns. O Hugo, em termos do I3Gs, que também é uma coisa interessante, é Senior Member desde 2018 e membro desde 2010, e está ligado à EMBS, é um membro ativo da secção portuguesa do I3Gs e é neste momento o Industry Relations Coordinator e vice-chair do chapter da EMBS. Mais recentemente também foi indicado como membro do European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, o ELIS da Luminis em Lisboa. Hugo, the floor is yours. Ok, acho que podemos passar à Susana. E obrigado pela apresentação, já salta aqui umas boas partes. Gostava de agradecer o convite e tinha aqui alguns slides para introduzir os temas que procurava discutir aqui na sessão. Temos aqui uma participante adicional, que é a minha filha, que chegou a casa entretanto, mas pronto, faz parte. Eu de facto sempre tive estes 3 chapéus de investigação, ensino e empreendedorismo, que de algum modo também dá um pouco uma visão mais aplicada, ou pelo menos agregadora, daquilo que pode ser o tema de machine learning aplicada à engenharia e medicina. Uma das questões que penso que é interessante discutir é como é que nós podemos desmistificar o impacto da inteligência artificial e do machine learning no mundo. Portanto, hoje em dia há assim um conjunto de preconceitos. Eu vi este artigo no New York Times há algum tempo atrás, em que há assim um conjunto de preconceitos fatalistas, em que parece quase que os robôs, a inteligência artificial vai dominar o mundo à sua volta e consumir os humanos, e conseguem ser muito bons em vários desses aspectos, mas ainda estamos numa fase onde acabam por ser mais ferramentas do que propriamente uma ameaça, não é? Como todos sabemos, mas que ainda assim não é claro para todas as pessoas que se cruzam com estes temas. Agora, o que é uma realidade é que hoje em dia, e cada vez mais, o machine learning começa a ter um papel fundamental em vários domínios da medicina. E eu lembro-me nos primórdios da Wikipédia e de algumas ferramentas que na sua altura foram disruptivas, ter alguns amigos médicos que diziam que era difícil fazer medicina porque quando os doentes chegavam ao consultório já não se conformavam simplesmente com o diagnóstico, mas iam procurar qual é que era a consequência desse diagnóstico e questionavam a informação do médico. Ora, hoje em dia um doente já nem precisa de ir a um médico, pode simplesmente pegar no seu registro eletrocardiográfico, por exemplo, pedir ao ChatGPT para o analisar e ficar muito mais descansado, ou até preparar a consulta com mais alguma informação adicional, porque o ChatGPT consegue de facto fazer já uma interpretação até de uma fotografia do próprio registro eletrocardiográfico, já nem é do relatório. Eu ainda há pouco tempo usei o ChatGPT para ficar mais descansado acerca de uns exames da minha filha, por acaso, porque tinha assim uma terminologia que era muito distante daquilo que eu próprio consigo processar.
mas efetivamente temos aqui um companheiro de estudo que nos destila a informação, ainda que não seja perfeito. Por exemplo, no caso deste ECG, para alguém que esteja familiarizado, vê que existem aqui uns spikes provenientes de um pacemaker. O ChatGPT não percebeu isto, mas se nós continuássemos a conversa e disséssemos, olha, este ECG é de um indivíduo com pacemaker, ele refinava a sua resposta e iria afinar isso para aquilo que são as especificidades deste doente. E, portanto, são tecnologias completamente disruptivas e que, em certa medida, vão obrigar a que muitas profissões se adaptem, inclusive a profissão de professor, no meu entender. Agora, existem riscos, que é, a partir do momento em que estas tecnologias são quase tão fluídas que parecem magia, não é? Geram também uma confiança que pode ser cega, pelo menos numa franja dos utilizadores. Isso é um desafio importante. E eu, para ilustrar esse desafio, trouxe aqui um cenário que pus ao ChatGPT e que acho que é ilustrativo do que pode ser essa confiança cega, que é se nós não usarmos o ChatGPT como uma ferramenta, ou digamos tecnologias análogas como uma ferramenta, podemos facilmente cair num ciclo em que vamos confiar cegamente na tecnologia a ponto de desaprendermos ou de ser contraproducente. E eu achei curioso esta experiência porque revela até alguns tons premonitórios naquilo que é a capacidade de discernimento da máquina. Então, o cenário é, temos duas pessoas numa cozinha, o Bob e a Alice, existiam 3 chávenas em cima de uma mesa, uma das pessoas saiu da cozinha, a outra guardou 2 chávenas num armário opaco, e a pergunta é o que é que a pessoa que não viu as chávenas a serem colocadas no armário vai dizer quando entrar na cozinha. Então o ChatGPT diz que a Alice, que foi quem saiu da cozinha, vai dizer que 2 das chávenas estão no armário com portas opacas. Ora, se ela não estava lá quando as chávenas foram guardadas, como é que sabia que estavam? Portanto, revela alguma imperfeição, neste caso eu diria mais de raciocínio dedutivo, que as tecnologias têm e que, de algum modo, poderão não ser fáceis de ultrapassar. Outros desafios que podem merecer também atenção em termos de discussão têm a ver com a forma como nós, como investigadores ou profissionais a trabalhar nesta área, conseguimos de facto desenvolver as tecnologias. E hoje em dia existe uma grande iniciativa a ser desenvolvida a nível nacional, que é o Centro para Responsible AI, no qual o IT tem tido um papel também muito importante, e que assenta essencialmente em pilares como promover a justiça na forma como os sistemas são desenvolvidos, integrar também uma componente de responsabilidade social na gênese dos próprios sistemas, garantir a transparência e a confiabilidade das soluções, aspectos que muitas vezes são descurados, como por exemplo a eficiência energética e a sustentabilidade deste tipo de sistemas. Só para termos um exemplo, um Large Language Model como o ChatGPT, no seu processo de treino, consome energia que permitiria, por exemplo, a Portugal funcionar durante um mês quase, não é? Portanto, há um impacto direto das tecnologias que por vezes é um bocadinho negligenciado, e que é também importante ter em conta. E depois o outro, que tem a ver com a privacidade, a transformação e os direitos digitais que nós às vezes como tecnólogos e como engenheiros nem sempre salvaguardamos e que é um aspecto importante também neste tipo de sistemas. Gostava só de fazer uma nota de agradecimento à vasta equipa que está por trás deste trabalho. Portanto, eu sou aqui um bocadinho a face visível de um grupo muito mais vasto e também de alguns dos parceiros que têm apoiado vários aspectos do trabalho que me traz aqui hoje ao longo dos anos. E excedendo já, se calhar, largamente o tempo, terminava aqui o meu preâmbulo e estou muito ansioso pela discussão. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho, acho que foram aqui lançados uma série de ponteiros interessantes. Então, agora a seguir temos o José Machado. Bem-vindo, José, e obrigada. Então, o José é um homem do Norte, nasceu em Arcos de Valdevez, é professor associado com agregação no Departamento de Informática da Universidade do Minho. Os seus interesses de investigação abrangem os temas da ciência dos dados e da inteligência artificial e é um dos autores da plataforma AIDA, que é um caso de sucesso da transferência de tecnologia da universidade para o exterior, neste caso para hospitais. O José recebeu vários prémios internacionais e nacionais, também com
com esta plataforma. Foi coautor da primeira versão do suplemento ao diploma na Comissão Europeia, é diretor desde 2017 do Centro de Investigação Algoritmi, é coordenador do Laboratório de Engenharia do Conhecimento também do Algoritmi e coordenador Erasmus na Universidade do Minho, na Engenharia Biomédica Informática Médica. Foi perito de entidades científicas da Suíça, Canadá, Peru e Emirados Árabes Unidos, bem como do programa Alban da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal e também do MIT Portugal. Foi ainda membro do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, 2006 a 2013, e presidente do chapter da CIS, da Computational Intelligence Society do I3GES Portugal, e é membro sénior do I3GES. Mais uma vez, José, bem-vindo e obrigada por ter aceitado este desafio e força. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado também por esta biografia, que já não me lembrava dela, mas não sei se foi quem enviou ou não, mas de qualquer forma já não me lembrava. Também os meus cumprimentos aos meus colegas de painel. Não sei se estão a ver o ecrã, conseguem ver? Sim, mas nós estamos a ver a visão do apresentador, José. Ok, está ao contrário. Não sei como é que se troca isto, mas pronto. Sim, mas também não é grave. Não é grave, não é? Não é grave, vê-se bem, sim. São slides muito rápidos, portanto, estes são de facto os temas que estão em cima da mesa para hoje, não é? Falamos dos desafios tecnológicos da IA e do Machine Learning, também, naturalmente, o outro tem a ver com os viés e as suas consequências, vamos um bocadinho de ética. E eu trabalho, portanto, com inteligência artificial há cerca de, já são todos anos, 36 anos, portanto, desde 1987. Portanto, a inteligência artificial, como todos nós sabemos, não é uma coisa nova, a maior parte dos modelos, dos algoritmos, daquilo que nós usamos hoje na inteligência artificial já tem muitos anos e, portanto, hoje estamos naturalmente num contexto diferente. Estamos num contexto, como disse também o Hugo, que é um contexto onde existe um ChatGPT que veio acordar, digamos assim, um conjunto de pessoas, ou muita gente. O ChatGPT também vem criar um fosso ainda maior entre os ricos e os pobres, porque é um problema grave, porque ninguém tem $1.000 milhões para treinar um sistema ou para desenvolver um sistema, e portanto nós estamos numa fase onde essa curiosidade é acentuada, mas do ponto de vista da tecnologia pouca coisa mudou nos últimos 30 ou 40 anos, não é? O que mudou foi naturalmente o contexto. E aquilo que para mim é importante é que a inteligência artificial, no meu entender, a inteligência artificial serve para, portanto, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas pessoais, o seu trabalho, e, portanto, há um conjunto de desafios que naturalmente estão em cima da mesa, mas já estão, de uma certa forma, resolvidos há muito tempo, portanto, nesse aspecto, a inteligência artificial, eu sou otimista, portanto, serve para resolver o problema das pessoas, não é? Há aqui um conjunto de coisas engraçadas que eu, no meu entender, são bastante interessantes, que têm a ver com o facto de nós, pessoas, sermos muito mais exigentes com as máquinas do que estamos com as próprias pessoas. E, portanto, nós exigimos sempre muito mais dos computadores, ou dos programas, ou da inteligência artificial, ou do machine learning, que efetivamente exigimos das pessoas. Portanto, queremos que os programas sejam justos quando as pessoas não são justas, queremos que as pessoas não sejam, que os programas não sejam, de certa forma, racistas ou discriminatórios quando as pessoas são racistas e são discriminatórias. Portanto, há todo um conjunto de características que as pessoas não têm, que nós queremos que depois o software tenha, não é? Portanto, isso é algo que é perigoso, no meu entender. E também, por exemplo, nós temos, eu vi as estatísticas esta semana, vi as estatísticas do número de pessoas que morreram nas estradas em Portugal. No primeiro semestre foram cerca de 200 pessoas que morreram nas nossas estradas, mas quando morrer uma pessoa por causa da condução autónoma, vai cair o mundo e a eternidade, mesmo que se poupem 199 vidas humanas, não é? Portanto, esse aspecto é um aspecto que, de certa forma, dificulta o nosso trabalho, mas nós já estamos habituados. A ética é evidentemente também uma coisa que preocupa muito os europeus em detrimento dos americanos e dos chineses. Os chineses não se preocupam nada com esses aspectos, os americanos também pouco, não é? A maior parte das coisas que estão no ChatGPT, se calhar, do ponto de vista dos direitos do autor, seriam postas em causa. E efetivamente há todo o próprio RGPD na Europa como todos nós sabemos, é inibidor
ou impede que haja um certo progresso nesta área, porque dificulta a tarefa de quem quer fazer investigação nestas áreas. Então, nós temos um problema, e o maior problema para mim é que a Europa está muito atrasada em relação aos Estados Unidos e à China nestas matérias, precisamente por causa da regulamentação. O que é que nós temos feito? Eu sou diretor do algoritmo. O algoritmo é um centro, eu vou agora apresentar muito rapidamente, com 6 grupos de investigação, multidisciplinar, não é? Temos vários laboratórios. Dos laboratórios que nós temos no algoritmo, cerca de 6 se dedicam exclusivamente à inteligência artificial e machine learning. Então temos um centro muito, não é inteiramente, trabalha inteiramente na parte da inteligência artificial, mas está muito vocacionado, digamos assim, para essa temática já há largos anos. Ao mesmo tempo também foi criado em Portugal um laboratório associado, do qual faz parte também o centro, que é o centro da Catarina, que é o CIDUP. Portanto, também faz parte do laboratório, que é apenas o maior laboratório associado que existe em Portugal, e cujo objetivo é precisamente ter uma palavra nestas áreas dos sistemas inteligentes, evidentemente tudo que envolva a aplicação ou a utilização da IA e do machine learning para resolver o problema das empresas, da sociedade, dos hospitais, do governo, de tudo aquelas pessoas que precisam efetivamente de IA. E acho que já me alonguei demasiado, e com isto terminava a minha apresentação. Obrigada, José. Bem lembrado do LASI, que é algo que pode ter um papel importante no futuro próximo. E, finalmente, sem perder mais tempo, vou apresentar a Susana Vinga, agradecendo também ter aceitado o convite. A Susana é engenheira mecânica pós-graduada em probabilidade e estatística pelo IST também, tem uma especialização em biomédica no Politécnico de Milão e um doutoramento em Biologia e Bioinformática no ITQB da Universidade Nova de Lisboa. Desde 2006 a 2013 foi investigadora no grupo de Knowledge Discovery and Bioinformatics do INESC-ID e assistente convidada na área de Bioestatística e Informática na Faculdade de Medicina ou de Ciências Médicas, também da Nova. Entre 2013 e 2018 foi investigadora principal no Instituto Superior Técnico, no IDMEC, e neste programa, isto é algo que deve ser realçado porque é um programa muito competitivo. Desde 2018, que é professora associada também no Técnico da Universidade de Lisboa, numa posição dividida entre o Departamento de Engenharia Informática e o Departamento de Bioengenharia. É investigadora no INESC-ID, trabalhando no campo da Biologia e dos Sistemas Computacionais. Foi co-supervisora de 6 pós-docs, 10 doutorados, 8 já terminados e mais de 60 teses de mestrado, vários estágios e vários alunos com bolsa. Já publica regularmente em jornais com alto fator de impacto e tem um H-index no ISI de 23 e de 28 no Google, com mais de 100 publicações. Coordenou com sucesso como investigador principal 3 projetos da FCT e participou em vários projetos, tanto nacionais como europeus, do Framework Program 7 e do H2020, e também como membro da equipa e líder de Work Packages nas áreas da biotecnologia. Desde janeiro de 2021 é investigadora principal de um projeto H2020, Twinning Project Olícipo, Fostering Computational Biology Research and Innovation in Lisbon, que tem como objetivo aumentar o poder de investigação, ou a força ou a relevância da investigação do INESC-ID e do IST na área da biologia computacional. Os seus, se fosse preciso mais, mas os seus maiores achievements estão no desenvolvimento de métodos na área da genómica, e aqui trabalhou na área de Alignment Free Biological Sequence Analysis, e tem continuamente publicado nesta área, propondo novas métricas e medidas de entropia, tanto para DNA e para proteínas, sendo a editora de uma edição especial
do Briefings in Bioinformatics. Na área de Systems Biology, está atualmente a trabalhar na identificação de modelos em sistemas biológicos, desenvolvendo métodos de estimação de parâmetros para equações diferenciais ordinárias, tanto na área da bioquímica como na área das redes reguladoras dos genes e da intra-host HIV infection. Desenhou várias estratégias de controlo para estes sistemas, com aplicação e otimização em terapias farmacológicas em investigação. Desde 2021, que é membro do Board of Directors do INESC-ID, vice-presidente do Departamento de Engenharia Informática e senadora da Universidade de Lisboa. Em 2010, recebeu o Young Researcher Award da UTL na área de informática pelo impacto das suas publicações. Em 2017 e também em 2022, ganhou o Prémio Científico da Caixa de Depósitos da Universidade de Lisboa na área da Engenharia Informática. Mais uma vez, Susana, muito obrigada por ter aceitado o convite e the floor is yours. Obrigada, Catarina, pela apresentação. Queria também dar agradecer já o convite, é um prazer estar aqui e também saudar os meus colegas do painel também. Eu, de facto, trabalho nas áreas de Machine Learning com aplicações à biomedicina e biotecnologia e vou também rapidamente falar um bocadinho dos desafios tecnológicos que, quanto a mim, nesta área, sobretudo, há uma parte muito forte na integração de dados. Outra que eu gostava também de trazer à discussão relacionada com a interpretabilidade dos modelos e também muito importante a validação e a generalização dos nossos modelos. Eu posso depois aprofundar um pouco mais, mas de facto o chapéu desta apresentação e da discussão e de facto daquilo que me parece muito relevante na área de aprendizagem automática é de facto a biologia computacional e bioinformática que está de facto nestas áreas em força e tem contribuído, quanto a mim, para o desenvolvimento desta interface. De facto, nós temos muitos dados e cada vez mais são mais baratos de adquirir. Já foi mencionado aqui por outras apresentações. Nós temos muitas ómicas, como se chama, desde o genoma, a parte do transcriptoma, do RNA mensageiro, do proteoma, etc. E, de facto, isto acoplado com o Electronic Health Records, com a parte toda de imagem e agora de mobile health, de facto, dá-nos uma avalanche de dados muito elevada, que são tipicamente de alta dimensionalidade, heterogéneos, portanto, de muitos tipos diferentes, com ruído e muitas vezes também incompletos. Portanto, isto já de si é um problema técnico, digamos assim, grave e profundo, e de facto a machine learning e a parte toda de estatística tem abordado em força este tipo de problemas. O objetivo final nestas áreas, e talvez aquele que terá mais impacto, é na área da medicina personalizada. Portanto, nós, em última análise, queremos estratificar doentes com base nas suas características moleculares, clínicas, do passado histórico e da história clínica, de forma a otimizar terapêuticas. Portanto, de facto, este é um grande desafio nesta área que me parece que é importante trazer para aqui, devido exatamente às características intrínsecas dos dados com que lidamos nas áreas médicas e biológicas. Outro aspecto que também gostava de salientar é que, de facto, tudo isto está muito ligado à questão na medicina personalizada e dos sistemas de apoio à decisão clínica, não é? E cada vez mais é um assunto quente. No fundo, lá está, adequar e otimizar as terapias de uma forma muito baseada no indivíduo específico que temos à frente. E isto leva-nos a uma questão muito importante, que é nós de facto queremos criar modelos, mas não queremos modelos simplesmente que nos deem um resultado, também como comunicação com os médicos, modelos que sejam interpretáveis e modelos que nós possamos explicar porque é que nos estão a dar aqueles resultados. Eu aqui mais uma vez falo um pouquinho da parte de modelação, que na parte da aprendizagem supervisionada é fundamental. Portanto, nós de facto vemos que a parte de aprendizagem, até às vezes com modelos clássicos, já nem estou a falar de deep learning, nem estou a falar de modelos mais sofisticados, estes ainda são muito úteis. Portanto, modelos mais, se calhar, da bioestatística clássica,
que nos levam a bons modelos em que de facto conseguimos de uma forma mais direta extrair coeficientes que nos são úteis para interpretar e explicar estes modelos de associação, quer em classificação, em análise de sobrevivência, etc. Mas, portanto, isto parece-me também um aspecto muito importante para discussão e de utilização, no fundo, de machine learning nestas áreas. Por fim, depois uma coisa interessante que não sei para onde é que levará, não é? Que é a validação e generalização. Portanto, nós, obviamente, temos maneiras de validar internamente os nossos modelos. No entanto, como é que garantimos que estes modelos são generalizáveis a outros grupos e coortes? Um exemplo muito simples: eu faço um estudo de sobrevivência e fatores que estão associados à sobrevivência nos Estados Unidos, num determinado hospital com determinada população. Será que consigo depois transpor facilmente os resultados que eu obtenho nessa coorte noutro país, noutro tipo de população? E como é que posso fazê-lo de forma a acertar no alvo, não é? Eu gosto de mostrar às vezes isto, o problema da extrapolação dos dados, não é? Nós não podemos, de facto, assumir que o modelo é válido fora do domínio onde foi estimado. E, portanto, aqui, se eu ontem tinha 0 maridos, hoje tenho 1, não posso extrapolar, obviamente, para amanhã, para daqui a uma semana ou daqui a um mês. Portanto, de facto, todos estes aspectos são fundamentais, até por uma questão de credibilidade dos modelos que estamos a oferecer na área clínica em particular. Pronto, eu vou também deixar esta parte muito para a discussão, e aliás os meus colegas do painel também já mencionaram, que é o viés nos dados, obviamente, o viés nos modelos, a questão da acessibilidade, que também foi mencionada já, e acesso aos resultados de uma forma justa e equitativa, não é? A parte toda de implementação, que cai muito na parte de Translational Bioinformatics, como é que nós levamos de uma forma robusta os resultados da nossa investigação à prática clínica, e isto é muito difícil e envolve muito trabalho também de validação, naturalmente. E parte da ética, que também já foi mencionada. Por um lado, a privacidade e segurança dos dados ómicos. Não é nada trivial, porque como é que se preserva, por exemplo, a privacidade quando os nossos perfis praticamente são únicos? Portanto, nós como é que garantimos, de facto, ao disponibilizar dados moleculares de grande resolução, praticamente identificamos a pessoa. Depois, toda a parte também da participação do doente naquilo que é chamada a medicina dos 4Ps, que é participatória, preventiva, e, portanto, a participação do doente cada vez mais com as ferramentas que também já foram mencionadas aqui, é um aspecto a ter em conta. O doente, neste momento, está muito mais a par daquilo que é feito e quer também entender melhor aquilo que vai ser feito. Isto traz consigo também responsabilidade na aplicação destas técnicas, como também já foi mencionado. Portanto, no fundo, eu acho que estes assuntos eu gostava de trazê-los hoje para aqui também para a discussão. E para terminar, de facto, as nossas linhas de investigação vão muito nestas áreas da bioinformática, da biologia computacional e de sistemas, mais do ponto de vista até de análise de sequências e de genómica, mas também de redes, e com aplicação depois a doenças, nomeadamente oncológicas. E, de facto, este projeto que eu estou a coordenar neste momento, o Alisipo, com parceiros internacionais, o INRIA, ETH Zurich e o EMBL, de facto tem promovido muito estes aspectos, não só clínicos, mas na área da biologia computacional, e eu gostava também de agradecer a este consórcio que tem de facto feito um excelente trabalho, e tem sido um prazer também desenvolver esta área em Lisboa e em Portugal. Muito obrigada. Obrigada eu, aos 4, por estes contextos assim que abrem muitos horizontes. Eu vou tentar lançar aqui umas perguntas que eu acho que acabam por ligar muito do que todos acabaram por dizer. Uma das coisas que todos acabaram por falar tem a ver com o facto de machine learning, e hoje em dia todos os modelos que já existem e que podem ser usados tanto por peritos, chamemos-lhe
os médicos ou os investigadores, como até pelo utilizador final, não é? Levam a que haja uma proliferação, não é? Destes modelos para serem usados para as mais variadas, aplicações. Portanto, podemos ter o medo, aquele fatalismo que o Hugo falou, como podemos ter a exigência sobre-humana que o José falou, não é? Que é um modelo não pode falhar como um humano falha, como depois temos os fatores da detecção dos vieses, que nós também temos, mas que os modelos só absorvem de nós, dos nossos exemplos que nós damos, quer seja nos dados, quer seja o próprio modelo, como depois da utilização final. E acho que aqui tudo isto, e pegando também um bocadinho no enviesamento que eu tenho por causa do Center for Responsible AI, acho que a parte da responsabilidade é aqui um ponto muito importante. Quer seja no suporte à decisão técnica, cada vez mais técnicos usam estes modelos, como nos end users menos capazes de detectar enviesamentos ou mesmo erros ou alucinações. Às vezes nem alucinações são capazes de detectar. Eu atrasei-me um bocadinho hoje porque estive a fazer defesas de alunos e alguns parece que no que entregaram havia alucinações do chat GPT em muitas das coisas que eles entregaram e que só mesmo quando a gente em código, não é de texto, era em código, e a gente, quando começa a perguntar o que é aquilo, eles acabam lá por dizer que aquilo tem ali uma coautoria, que eles não, de um autor a quem eles não conhecem verdadeiramente. E então ia perguntar-vos, se calhar para darem a vossa perspectiva, na parte de como é que vocês veem desenrolar-se na área em que atuam, isto de nós já termos modelos que atingem a singularidade, ou seja, que são sobre-humanos em alguns dos desempenhos em situações muito específicas, e como é que vocês acham que na prática vai haver essa responsabilidade em termos até legais, mas em termos éticos como profissionais, ou até as pessoas para quem vocês trabalham, ou que usam os produtos que fazem, ou até dos deliverables, dos projetos europeus que acabam por ser transferidos, a tecnologia transferida. Como é que vocês acham, Susana, já vou passar, como é que vocês acham que essa responsabilidade, foi sem querer, como é que vocês acham que essa responsabilidade, vai desenrolar-se, ou seja, como é que nós vamos ter um sistema que não vai ser liberal como os chineses que o José referiu, em que o controle é mínimo e quem tem acesso aos modelos pode fazer com eles o que muito bem entender, mas por outro lado não deixarmos que a Europa fique para trás. Uma das coisas que muitos dizem é que nós na Europa somos um bocadinho mais papistas que o Papa e pomos muitas restrições no uso da tecnologia e tecnologicamente estamos a ficar atrasados em relação aos grandes players a nível global. Portanto, como é que nós aqui conseguimos acrescentar responsabilidade sem tirar os benefícios para a humanidade, como o I3Gs pressupõe, não é? Technology for Humanity. Como é que conseguimos fazer este balanço e como é que vocês na vossa vida, nas vossas aplicações, gerem este balanço? Como a Susana acabou de falar, eu se calhar daria a volta. Não sei se alguém quer começar. Então, é indiferente. Se for para dar a volta, André, eu posso começar. Isso. A não ser que houvesse alguém com vontade de falar primeiro. Tudo bem. No caso, por exemplo, e partindo também aqui do exemplo da condução autónoma versus a condução humana, não é? E da responsabilidade de um acidente ser dado a uma máquina ou não é? É um grande problema, não só ético, como societal, como de seguradoras, em termos práticos. Portanto, operacionalmente, aquilo tem que ter uma consequência para alguém. E isso tem que ser resolvido com regras. Que são difíceis de impor, mas têm que ser discutidas e nós, como engenheiros, intelectuais, investigadores, o que for, também devíamos tomar esse partido, dar as nossas opiniões e ajudar os juristas a fazer as leis que nos permitam dar suporte a essas situações. Por outro lado, a questão da responsabilização, eu acho que pode ser mitigada no caso, por exemplo, dos sistemas autónomos e nos sistemas de apoio à decisão, com
com a utilização de sistemas, digamos, ciberseguros e que tenham, digamos, uma validação maior do que aquela validação que é feita para sistemas que não têm tanto impacto societal, não é? Há bocado, como falávamos, portanto, seja na genómica, seja neste caso na parte da condução autónoma, não é? Portanto, se são sistemas críticos, então, em particular, a parte da validação e da verificação também vai ter que ter um peso maior neste desenvolvimento, não é simplesmente treinar um modelo e fazer um deployment. Eu não estou a ouvir. Eu estava a ver algo no futuro, como quando há uns anos atrás se colocou o ISO 9000 como certificado de qualidade, que havia uns auditores que iam às empresas verificar que o sistema de qualidade estava colocado a funcionar. Haverá também uma espécie de uns auditores dos sistemas que estão ao serviço das pessoas? Epá, eu acho que na Europa já começam a haver algumas iniciativas para que isso aconteça, Catarina. Por exemplo, em Espanha, eu sei que vai haver, digamos, uma comissão que vai dar um conjunto de diretrizes para que, quando estão a ser desenvolvidos algoritmos que vão fazer determinadas coisas, têm que cumprir aquilo. Se estamos a limitar ou se estamos como estávamos há bocado, a criar restrições responsáveis, eu acho que temos aqui um equilíbrio que é difícil de encontrar. Mas eu acho que tem que haver validação e pegando nos exemplos da Susana também, não é? Portanto, ou seja, nós temos que garantir que os sistemas vão dar respostas adequadas, mesmo quando os inputs estão completamente fora do universo, não é? E no caso da condução autónoma, nós sabemos que ainda não é possível, não é? Agora, se calhar o sistema tem possibilidade de reagir bem naquelas situações. Nós trabalhámos recentemente num projeto entre a indústria e a academia europeu, muito grande, um Values, que tinha a ver com validação de machine learning, portanto, por causa desta coisa dos sistemas críticos. E, portanto, há muitas iniciativas que estão a tentar criar instrumentos também para ajudar as empresas a ter, digamos, mais tecnologia para ficarem mais seguras elas próprias. Eu se calhar acrescentava aqui um aspecto que é, portanto, este tema tem sido muito recorrente, não é? E noutras ocasiões em que me pediram também para falar sobre esta questão, eu procurei relembrar que a questão não é nova. Ou seja, se nós pensarmos nos primórdios da inteligência artificial, há assim alguns trabalhos seminais, vários, um deles é de um cientista político americano que ganhou inclusive o Prémio Nobel da Economia e o Turing Award, é o Herbert Simon, em que ele já em 1957, com esta emergência das redes neuronais, dizia que haviam máquinas no mundo que já eram capazes de aprender e de criar, portanto, já um bocadinho no espírito daquilo que é hoje o machine learning e a inteligência artificial. Mas houve uma coisa que, portanto, estes receios já são muito antigos. E aquilo que tem sido mais ou menos o fio condutor em todos estes desenvolvimentos é o conceito de accountability, não é? No fim do dia, quem é accountable por um determinado resultado de uma ferramenta, e o machine learning e o AI são ferramentas, são os operadores humanos ou os decisores. E se nós pensarmos na evolução daquilo que têm sido os sistemas automáticos, passámos a era dos sistemas periciais, onde havia também assim, um grande hype, especialmente na área da medicina. Os sistemas periciais iam substituir os médicos e fazer a decisão pelos médicos. Havia assim uma conceptualização muito vanguardista, mas a realidade é que as soluções têm convergido tipicamente para uma figura de ferramenta em que o humano é que é o responsável pela utilização da ferramenta e pelas decisões que faz com a ferramenta. E é bem possível que a inteligência artificial e o machine learning e todos estes temas relacionados não sejam muito diferentes, porque nós vamos ter ferramentas muito boas, muito mais capazes do que os seres humanos a tomarem decisões e a extraírem conhecimento de problemas muito complexos, mas no fim do dia têm que ser humanos treinados para trabalhar com aquelas ferramentas a assumir a responsabilidade da decisão que é tomada, não é? Eu penso que isso é algo que a nível
da sociedade em si poderá não mudar tão depressa. E há aqui uma coisa que é fundamentalmente diferente de outras atividades que se procuram regular, que é o facto da tecnologia avançar com uma velocidade consideravelmente maior do que qualquer decisão regulatória, não é? O direito evolui com uma velocidade muito lenta comparativamente com aquilo que se faz a nível da tecnologia. E aquilo que temos visto é que, de facto, quer a nível das redes sociais, quer a nível do AI, todos os dias estão a aparecer coisas novas, todos os dias se está a tentar regular, mas aquilo que se regula hoje já é novidade de há 10 anos atrás, portanto, já no limite nem sequer faz sentido. Portanto, eu penso que é muito importante que se caminhe nessa direção de regulamentação e de balizar um pouco o esforço de desenvolvimento, mas pode, em certa medida, ser um esforço inglório, porque, por um lado, nós temos esta evolução rápida da tecnologia que não acompanha a evolução do direito, e, por outro lado, também há sempre aquela premissa que é a comunidade ou os utilizadores vão acabar por seguir o caminho de menor resistência, não é? Aquilo que lhes dá uma maior vantagem competitiva é aquilo que as pessoas vão procurar usar. E não adianta muito, em geral, restringir, porque, e vimos até exemplos disso, em Itália, não há muito tempo atrás, houve uma tentativa de bloquear o ChatGPT que durou semanas, não é? Foi a massa crítica dos utilizadores que fez com que essa decisão fosse revertida. E, portanto, e mesmo que não fosse, as pessoas utilizariam VPNs ou outros artifícios para chegar à informação que querem usar e que lhes dá uma maior vantagem competitiva. Portanto, não é uma tarefa muito simples. Eu diria esta de tentar conter o avanço da tecnologia, porque é muito acelerado. Bem, já agora também gostava de dar a minha opinião em relação a este assunto. Aliás, o Hugo acabou de colocar claramente a ênfase num assunto que para mim é muito importante, que é, de facto, tanto o sistema judicial como o direito não é capaz de acompanhar a velocidade da tecnologia, não só porque a tecnologia vai muito depressa, mas porque o direito vai muito devagar, não é? Portanto, portanto, existem os dois problemas, o problema do direito que é lento e o problema da tecnologia que é rápido. Portanto, eu não acredito nas regulamentações que venham resolver qualquer coisa nesta matéria. Inclusive, quando, aliás, o sistema de regulamentação mais conhecido é o GDPR, não é? O Regulamento Geral de Proteção dos Dados. GDPR acho que é em inglês, mas em português tem outra sigla. Mas quando o GDPR foi publicado, já estava obsoleto. Portanto, e neste momento nós estamos a ter um regulamento de proteção de dados que já está completamente ultrapassado e está completamente obsoleto. Portanto, e isto também é um dos perigos que existem nesta matéria. Falamos aqui também de algo que é extremamente importante, que é a questão da substituição das pessoas por máquinas ou por inteligência artificial, digamos assim, não é? Eu outro dia numa apresentação que eu fiz a médicos, eu dizia que perguntei aos médicos se eles acreditavam que os médicos iam ser substituídos por máquinas ou por sistemas inteligentes. E a resposta que eu dei é que não vão ser substituídos nem por máquinas nem por sistemas inteligentes. E porquê? Porque eles já foram substituídos há muito tempo por essas máquinas e por esses sistemas inteligentes. Portanto, os médicos há muito tempo que não conseguem exercer medicina se não tiverem equipamentos. Portanto, se não tiverem ressonâncias, se não tiverem sistemas que fazem análises, se não tiverem meios complementares de diagnósticos, eles não são capazes de exercer medicina. Portanto, eles já há muito tempo, não na sua profissão, mas pelo menos nas suas competências, eles foram substituídos por programas, por máquinas, até por sistemas inteligentes, porque já existem muitos sistemas de diagnóstico que são inteligentes. E, portanto, nessa matéria não há nada a fazer. Nós já estamos numa era, há muito tempo, estamos numa era onde, de facto, as máquinas tomaram conta de muita coisa. Aliás, nos próprios aviões já existem sistemas que são mais importantes do que o piloto na sua tomada de decisão. Porquê? Porque os pilotos não são de confiança e, pelo menos, esses sistemas são de confiança. Eu acredito nas pessoas, portanto, é um aspecto que é extremamente importante. Eu acho que quando nós desenvolvemos modelos de machine learning, é muito importante envolver
os especialistas do domínio, da mesma forma que se envolvem os especialistas de tecnologia. Portanto, a parte mais importante no machine learning é precisamente tudo aquilo que tem a ver com os dados, com a chamada engenharia dos dados, é a parte mais importante, e se não se envolverem efetivamente os especialistas nessas matérias, esses sistemas não terão resultado. Também falamos aqui de uma coisa que é a singularidade. Eu acho que nós vivemos numa era em que cada vez mais a democracia está em causa. Portanto, a democracia rapidamente vai deixar de existir, vai olhar à nossa frente, porque normalmente nas democracias quem manda são as maiorias e nas ditaduras quem manda são as minorias. E neste momento, quem manda em tudo são sempre as minorias. E, portanto, o problema da singularidade é, de facto, as minorias começarem a tornarem-se rapidamente maioria, porque, efetivamente, a singularidade pode ser um problema. O ChatGPT, por exemplo, usado por tanta gente. Se bem que eu não considero que o ChatGPT seja um sistema inteligente, não é? Porque o ChatGPT não tem capacidade de raciocínio. O ChatGPT é um papagaio, não é? E, portanto, se nós considerarmos o papagaio inteligente, pronto, é inteligente. Se não considerarmos, deixa-o ser. Mas, de certa forma, como o Hugo disse, e há bocado muito bem, que não é capaz de raciocinar. E, portanto, estes, de facto, o ChatGPT traz para cima da mesa o problema da singularidade. Quando toda a gente usa a mesma ferramenta, isto torna-se perigoso, efetivamente. E acho que chega, já falei demais. Eu já não tenho também um pouco mais a acrescentar, só dizer que de facto concordo com os meus colegas. Eu acho que nem sequer é desejável tirar, por exemplo, o médico do processo de decisão clínica, nem faz sentido. De facto, toda a tecnologia já faz parte, e como o José disse bem, do processo. Já é difícil exercer medicina sem essa componente, e portanto o que nós estamos a enriquecer é apenas os dados e os resultados no fundo, os modelos, lá está, que permitem ao médico tomar uma decisão mais acertada. Portanto, não me choca absolutamente nada, e acho que até em sistemas críticos será muito difícil dispensarmos o humano, nem que seja exatamente pela questão que o Hugo também levantou da accountability e da responsabilização, mas pode ser meramente uma validação de alto nível, de verificação, não é? E de ver se aquilo faz sentido, segundo a nossa intuição, segundo a experiência que depois o médico tem. E lá está, aí voltando um bocadinho à interpretabilidade também dos modelos, se o médico tiver acesso ao processo, isto torna-se também muito mais fácil. Ele perceber porque é que uma determinada decisão de um sistema automático foi dada naquele sentido, porque senão também não vai confiar nessa decisão para depois decidir nessa direção. Portanto, eu acho que de facto não me parece sequer errado, e nos sistemas críticos eu duvido muito, sou muito cética em que se consiga dispensar a intervenção humana por todas as razões que já foram apontadas. Obrigada. Catarina, acrescentava só aqui um parênteses, que é todas estas componentes que foram abordadas aqui nas intervenções, acho que têm um impacto muito mais direto na formação. Ou seja, nós como educadores temos que nos adaptar de uma forma que não tem paralelo no passado a esta nova realidade. E a Catarina, no início, quando fez essa nota sobre as argüências e os júris, tocou mesmo no busilis da questão, que é como é que nós vamos aprender e educar as próximas gerações de modo a que façam um bom uso destas tecnologias, não é? Eu, pessoalmente, acho que muito rapidamente vai deixar de fazer sentido termos, por exemplo, teses académicas de 80 páginas, onde se calhar 30 ou 40 são o resultado do ChatGPT aprimorado, mais aprimorado ou menos aprimorado. Se calhar isso vai deixar de fazer sentido. Mas, se calhar até mais importante do que isso, é começar a introduzir componentes de ética e de ontologia que hoje em muitos cursos acabam por não ser abordadas, de modo a instigar, digamos, nas pessoas que nós formamos, a correção na forma como estas ferramentas são usadas e abordadas, porque hoje em dia acaba por vezes por passar também por aí o problema. Eu lembro-me que há pouco tempo atrás, há umas semanas, numa palestra que fui dar também sobre estes temas, havia lá uma pergunta da audiência, que era uma técnica de imagiologia, que fazia uma pergunta do género:
Então, eu agora, como técnica, já tenho a minha tarefa muito mais facilitada. Posso pôr um exame no chat GPT e faço automaticamente o relatório, porque isso poupa-me imenso tempo e eu consigo processar mais exames e rentabilizar melhor o meu tempo por aí, o que é lógico, não é? Agora, levanta-se a pergunta da ética e da deontologia. Isso é possível, não é? Mas será que é a forma correta de fazer? Não é? Será que nós podemos confiar cegamente na tecnologia? E parece-me que a caixa de Pandora que se abre acaba por ser mais esta, que é como prevenir o cair no facilitismo, como aguçar mais o espírito crítico, como garantir que os profissionais do futuro têm estas tecnologias como uma parte incontornável do seu dia a dia, as vão utilizar bem e para o bem. Parece-me que é mesmo isso, e o que a Susana disse antes do Human in the Loop, acho que é o status quo do que todos dizemos, é que tem que haver um Human in the Loop, e acho que quando são os peritos, quando estamos a falar de técnicos de radiologia, de médicos, mesmo de professores, ainda há pouco tempo estive num encontro que se falava do uso de machine learning na educação, em que o professor dizia, quando eu preciso de exemplos de trabalhos, eu pergunto ao chat GPT, mas não pego neles e dou-os aos alunos, pego neles, uso-os como inspiração, e se calhar é a primeira vez que isto me aconteceu foi um aluno que me disse que usou, e eu fiquei assim um bocadinho, não respondi, e ele respondeu diretamente, mas não posso. E eu não lhe ia dizer que não. É o mesmo que eu querer pôr um prego num pedaço de madeira e dizer que não posso usar um martelo. Se eu tenho um martelo ali mesmo ao lado, não faz sentido estar a fazer sem o martelo. Mas tenho que saber usar o martelo, não é? Por isso acho que vocês estão completamente, acho que estamos alinhados. O problema é, e agora eu ia aqui só fazer um teaserzinho, que era, vou tentar aqui partilhar o meu ecrã, deixem-me ver se eu consigo partilhar o meu ecrã. Estão a ver o meu ecrã? Estão a ver o meu ecrã? Sim, sim. Sim. Que é, não é quando o médico usa, mas é quando qualquer pessoa usa um sistema destes automático. E o Human in the Loop é alguém que realmente não consegue discernir que had a seizure, now what, e a fonte, não é? A explicabilidade é esta que está do lado direito, mas a resposta vai ser esta. E portanto, agora eu queria lançar mais uma, não sei se vamos ter mais do que a próxima ronda, antes de eventualmente uma ronda final só para fecharmos, mas queria que vocês, nem sempre é possível haver um humano perito in the loop. Muitas vezes quem está no loop é um humano que falho, ou seja, um humano que não tem a capacidade naquele domínio de fazer a digestão séria da informação que lhe dá. Então, isso é o primeiro. A segunda coisa que eu queria que falassem, se fosse possível, porque também é um dos tópicos deste webinar, que é uma coisa que eu acho que é muito importante e que já está mais um bocadinho montante no trabalho que se calhar todos nós fazemos, é a questão dos vieses. E aqui, tanto nas aplicações na indústria automóvel, como nas aplicações na genómica, como nas aplicações normais em que os preconceitos podem ter, em que a ética é importante, os vieses, principalmente aqueles que não são os óbvios, os vieses que estão escondidos nos dados ou que por vezes os modelos acrescentam, podem ser castradores da eficiência dos nossos modelos. E então, queria saber também o que é que vocês fazem, o que é que vocês propõem e como é que vocês acham que, principalmente no que tem a ver com no que às minorias diz respeito, ou aos que os vieses tratam mal, basicamente, o que é que vocês preconizam que deve ser feito e o que é que preconizam que vá acontecer. Se calhar, para não ser sempre o mesmo a começar, pode ser o José, visto que o André tem começado sempre, acabou de falar. José, quer começar aqui em termos dos vieses, que cuidados é que acha que devemos ter e em termos também da utilização por utilizadores não peritos, o que é que pode acontecer? O que é que podemos fazer para controlar um bocadinho melhor isso?
Essa é uma pergunta, uma questão que é complicada e que está no cerne, digamos assim, precisamente daquilo que eu chamava de engenharia dos dados, não é? Porque esta questão tem que ser resolvido a partir dos modelos de dados que são utilizados pelos algoritmos depois do machine learning, não é? E, portanto, isto vem na linha daquilo que eu dizia há bocado, é que nós tentamos sempre que os nossos modelos, os nossos sistemas, sejam muito melhores do que são efetivamente os humanos, não é? Portanto, que algumas das limitações que as pessoas têm, não é? Que depois, com modelos que sejam representativos de facto daquela situação, sejam muito melhores do que são as pessoas. Evidentemente que temos que trabalhar, temos trabalhado em desenvolver algumas técnicas no sentido de introduzir essas limitações. Mas na realidade, os sistemas destes sistemas de machine learning, em primeiro lugar, são sistemas em que o erro costuma-se dizer que 80% é aceitável, não é? Portanto, existem sempre um conjunto de erros significativos, até porque as próprias pessoas também cometem esses erros no exercício das suas profissões. Por exemplo, na medicina está estimado do que o número de diagnósticos errados que são produzidos, isto é um estudo americano que foi publicado há cerca de 10 anos atrás, portanto já tem algum tempo, mas agora a situação não se alterou muito. Mas na medicina, no diagnóstico, cerca de 30% dos diagnósticos são errados. Portanto, as pessoas, quando fazem a análise ao sangue, quando fazem um meio complementar de diagnóstico, em 30% das vezes existe um erro. É evidente que por vezes são erros com falsos alarmes, ou são erros, por vezes são erros mais graves, outras vezes são pequenos erros. Portanto, o próprio erro tem uma caracterização que pode ser diferente em termos de gravidade, não é? Mas eliminar totalmente o erro é impossível, até porque o erro faz parte até da própria atividade humana. Portanto, esses sistemas têm que continuar a errar. Agora, evidentemente, se nós conseguirmos que esses sistemas sejam melhor do que efetivamente são as pessoas, e porque esses sistemas estão ao serviço das pessoas, então nós temos que, evidentemente, trabalhar no sentido de melhorar esses sistemas para ter menos erros, mas erro zero, isto não existe, não é? Obviamente. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a algo que também foi dito há bocado, que é importante, que é a questão também da responsabilidade, não é? E do outro lado também, outra coisa que tinha a ver com as tecnologias que cada vez mais são utilizadas no dia a dia, não é? Eu lembro que em 1987 eu fui à Inglaterra comprar livros sobre inteligência artificial, porque não existiam, naturalmente, não existiam outra forma de aceder à informação. Depois disto veio, naturalmente, a internet, depois vieram os browsers, veio o Google, essas coisas todas que já permitia que as pessoas tivessem acesso à informação de outra forma. Nós aqui nos Estados Unidos fomos os primeiros em Portugal a utilizar a internet em 1990, não é? Portanto, já desde aí que deixou de ser necessário ir à procura de livros, não é? Portanto, fazer viagens grandes para comprar livros. E o ChatGPT vem na continuação disto tudo. Portanto, o ChatGPT não traz nada de novo em relação ao panorama anterior, exceto que agora, cada vez mais, o acesso à informação é mais rápido. Agora, a forma como se utiliza a informação tem que continuar a ser feita de uma forma, entre aspas, ética e responsável, obviamente. Era só isso. Susana, talvez? Pode ser. Eu acho que são pontos que a Catarina de facto tocou fundamentais, a questão dos não especialistas e destes vieses, não é? Agora, eu acho que os modelos podem responder a ambas as questões, porque um bom modelo, é preciso não esquecer, deve trazer consigo as suas próprias limitações. Via erro previsto do próprio modelo, portanto, deve ir logo com um grau de confiança na resposta que dá. Isso é não é fácil, mas deveria ser standard, portanto, haver de facto não só a resposta do modelo para o médico, mas também o grau de confiança que o modelo tem naquilo, porque é diferente ter uma probabilidade baixa ou alta em relação a essa credibilidade da resposta. Portanto, um bom modelo, quanto a mim, que não venha com isso, é um mau modelo. Portanto, e é um modelo muito pouco útil, porque não nos dá uma ideia do erro que está a ser cometido nessa previsão. E depois uma questão muito importante também, que é a sensibilidade do modelo aos parâmetros e às priors que nós temos. Portanto, e aí já cai na questão da extrapolação que eu estava a mencionar, que é
onde é que o modelo foi criado, a partir de que condições e que assumptions, não é? de que condições e como é que a resposta do modelo variaria em relação à alteração desses parâmetros e desses inputs. Portanto, um bom modelo tem de trazer isso consigo. E trazendo isso consigo, depois já nos conseguimos orientar, digamos assim, e saber isso. Agora, esta questão das minorias, diz este viés, é muito difícil, de facto, fazer esta extrapolação. Mas lá está, se soubermos de antemão onde é que foi estimado aquele problema, esse modelo, conseguimos mitigar um pouco isso, claro. Portanto, Pois aí o problema são dois. Será que temos que obrigar, cada vez que há um modelo inteligente por trás de qualquer apoio à decisão, sistema de recomendação, a quase haver a ideia da confiança e da explicação de como é que o modelo chegou aqui? Sempre? Ou só em sistemas críticos? pois, isso, eu gosto de pensar que seria sempre, que isso deveria ser claro e transparente. Se depois é usado ou não, se calhar é mais crítico em sistemas em que se envolve outro tipo de responsabilidade, não é? Não, se calhar não vamos estar a ligar num assunto não crítico a pensar como é que foi modelado, como é que é, se calhar não é tão relevante, mas lá está, eu acho que um bom modelo deve sempre trazer consigo essa informação, se depois é usado ou não. E quanto aos vieses, por exemplo, será que o modelo, quando tem uma saída, deve indicar algum tipo de probabilidade, ou seja, da representatividade daquele novo caso em relação aos seus casos que foram usados para a sua construção? Eu penso que sim, que deve indicar a sensibilidade desse output em relação a pequenas variações internas ou do input. É a sensibilidade, no fundo, do modelo a esses desvios e essas perturbações. Isto, então, é ainda uma coisa mais relevante se queremos ter a capacidade de generalizar. Se calhar o Hugo caiu? Ai, não, está aqui. Se calhar eu até agora passava para o Hugo a perguntar: e será que nós conseguimos pôr estas coisas numa interação, numa interface que qualquer um perceba? Ou vamos ter uma interface caso a caso para cada tipo de end user do nosso sistema inteligente? Se for um médico, se for um paciente, a maneira como dizemos estas coisas não pode ser igual. Bom, eu aí vou dar a resposta mais naive do mundo, mas que eu acho que é, se calhar, o ponto de convergência destas tecnologias para o futuro. E a razão é muito simples. E há uma analogia muito interessante que se calhar se pode fazer, que é, se nós virmos a evolução, por exemplo, da indústria automóvel, eu ainda me lembro de há 20 ou 30 anos atrás, os manuais de instruções dos carros explicarem como é que nós trocávamos a vela do motor. Isso é impensável hoje em dia, não é? O manual de instruções de um carro, se for preciso, nem explica como é que se muda o pneu, porque o carro já não tem um pneu suplente. O que é que eu quero dizer com isto? À medida que estas tecnologias se vão consolidando, se vão ficando mais estabelecidas e a partir do momento em que a confiança das pessoas na Vão ser tecnologia. pervasivas, não é? Ninguém nos diz que Exato. podemos apanhar um choque quando ligamos a luz, não é? Mas Exatamente, à medida que estas coisas se vão tornando mais familiares, conhecidas e confiáveis e pervasivas, eu acho que é esse o termo. Eu dá-me a ideia que estas questões podem deixar de ter importância, exceto nos Estados Unidos, onde ainda se vendem micro-ondas com avisos para não colocar gatos dentro do micro-ondas, ou bicicletas em que há um aviso a dizer para não andar com o descanso ativo. Portanto, tirando casos muito excepcionais, eu acho que estas tecnologias vão-se mais ou menos infiltrar e tornar um nome comum do cotidiano. Portanto, nós hoje, quando acionamos o travão de um carro, não estamos preocupados em saber se aquilo é fly-by-wire, como é que o sistema pneumático funciona, qual é que é o tempo de vida das tubagens dos travões. Pronto, aquilo é tudo mais ou menos gerido pelo automóvel. E, portanto, eu percebo que esta fase que nós estamos a passar de garantir a fiabilidade, a resiliência, a explicabilidade dos modelos é importante, é um passo importante para chegar a essa infiltração da tecnologia. Mas muito rapidamente eu penso que a conclusão a que vamos chegar é que, sendo uma ferramenta,
a explicação, e com sentido crítico apurado, a explicação poderá não ser tão importante. Até por uma razão muito simples, é porque nós, pronto, obviamente existem formas muito sofisticadas de fazer isso, mas se nós fizermos uma introspeção de quais é que são as tentativas que nós fazemos para explicar o resultado de um modelo, essas tentativas estão sempre balizadas pela nossa capacidade limitada de interpretação como humanos, não é? Portanto, nós vamos sempre tentar arranjar uma justificação para um determinado resultado de um modelo que tem trilhões de parâmetros à luz da nossa representação tridimensional ou assim muito limitada do mundo. E a questão que se coloca a certa altura será que isso é mesmo necessário? Não é? Porquê? Se isto é uma ferramenta, até que ponto é que nós temos que ir a esse grau de detalhe, não é? E não é muito distante, ainda que se perceba qual é que é a disrupção introduzida, não é muito distante daquilo que já se faz hoje na saúde em outras áreas. Quando temos um eletrocardiógrafo a produzir um resultado prévio da interpretação de uma tira de ritmo, aquilo resulta de um conjunto de algoritmos que são inclusive proprietários. Há regulação que impõe como é que esse desenvolvimento tem que ser feito, da mesma forma que irá haver para a inteligência artificial. Mas um médico que queira explicar o resultado de um diagnóstico ou de uma previsão de um pré-diagnóstico feito por um equipamento ECG nem consegue fazer isso porque o fabricante não o É deixa. mesmo caixa negra Eu mesmo, não é? Eu acho que isto é uma fase transitória, Ok. toda esta coisa do explainable AI, no meu entender, é um transiente. Ok, isso é uma perspectiva interessante. André, Aqui há uma premissa, não é? É que nós realmente vamos utilizar estas coisas como ferramenta, não é? E para isso é preciso ter o sentido crítico de o fazer. E eu acho que isto foi transversal em todas as nossas intervenções. Portanto, é também uma das nossas missões transmitir que há riscos e que há responsabilidade e que o humano tem que estar no loop. Pronto. Relativamente a esta questão da validação, quer dizer, nós também podemos pôr as máquinas a validar os próprios algoritmos, não é? E ter os adversarial learnings e aquelas coisas todas, não é? A tentar melhorar a nossa própria limitação. Mas nós próprios estamos no loop para treinar os algoritmos de adversarial learning, não é? Mas pronto, eu acho que isto é uma era bastante interessante, mas que é muito importante os humanos estarem no loop. Pronto, e portanto, acho que é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Sérgio, não sei se tens alguma pergunta ou se há alguma pergunta da nossa audiência que eu aproveito Olá. para cumprimentar. Não, por acaso pus a questão, mas não chegou aqui nenhuma pergunta. Ok, Uh, então, Eu, ok. do ponto de vista de questão objetiva não tenho, mas partilho de algumas, digamos, ideias que foram, de certa forma, aqui esclarecidas. Falou-se aqui da questão do novo paradigma de ensino. Aliás, eu como professor de ensino superior, e temos aqui a maior parte somos professores de ensino superior, efetivamente este é um tema que me vem assombrando, a mim e a todos, mas numa perspectiva que eu vejo bastante promissora, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não paniquei quando aconteceu ChatGPT. quando o vento estrondoso no início do ano, não é? Mas incorporei e posso dizer que no meu caso concreto, e também gostava se calhar de ouvir quem se calhar tem atividades letivas e que está na parte da formação superior aqui neste caso, porque se calhar é o que se mais adequa, quais as estratégias que vocês imaginam que podem ser relevantes. Eu vou dar o exemplo que eu fiz numa disciplina que eu leciono, que é de sistemas ciberfísicos. A questão de ter provas escritas parece-me uma coisa outdated. Não obstante, nós precisamos de ter esse tipo de evidências porque o sistema ainda está muito
paper-based e nós temos que ter um depósito com o teste, mas eu reduzi para o mínimo, portanto temos apenas uma avaliação e introduzi um mecanismo de os alunos passam a lecionar uma aula de um tema de 20 temas que eu, numa frase, e o objetivo foi, mesmo vale tudo. Portanto, eles podem usar qualquer ferramenta com um senão. Essa aula tem que ser dada num tema em que o professor, se coloca na posição do aluno, vai se sentar junto dos colegas, porque é um momento de aprendizagem para ele. Portanto, tem que haver esse propósito também de humildade. Mas podem usar qualquer ferramenta, sendo que a parte final da apresentação deve ter referências bibliográficas contundentes. Isto quer dizer o quê? Que todo o conteúdo de texto que eles colocam tem que ter uma proveniência, digamos, entre aspas, credível. E a segunda parte, no final, tem que submeter as prompts que usaram, caso tenham usado ChatGPT e afins, com o objetivo simples de me permitir avaliar a apresentação deles e avaliar as qualidades das prompts, que eu acho que é a parte mais interessante no meio disto tudo. Não é? Eu queria-vos colocar este desafio, que acho que é interessante, porque em vez de nós estarmos a avaliar o output, se avaliarmos o estímulo e a qualidade do estímulo, aí é que a coisa pode ser interessante. Força. Olha, então eu se calhar começava por responder à pergunta, pedindo já desculpa por ter mesmo que sair às 6h30, espero que consigam compreender, mas tenho aqui um compromisso familiar, mas deixava aqui a minha resposta e depois vejo no vídeo o feedback dos outros colegas. Mas, portanto, a forma como nós essencialmente, ou pelo menos nas disciplinas em que eu tenho estado mais envolvido, a forma que nós arranjamos para contornar ou adaptar-nos, no fundo, a este problema foram essencialmente duas. Uma não é muito distante daquilo que o Sérgio já falou. Foi dar mais peso às componentes que requerem alguma criatividade por parte dos alunos, nomeadamente a componente de discussão oral e de prototipagem. Pronto. E este ano, pela primeira vez, fizemos algo que me pareceu interessante, que foi os alunos numa unidade curricular foram convidados a fazer as discussões finais em formato de sessão de pósteres, portanto, cada um deles fazia um póster e apresentava esse póster como se estivesse numa conferência, e parte do conteúdo do póster pode vir do ChatGPT, mas aquilo no fim tem que ter os bullets a fazer sentido e, portanto, é uma atividade em que eles, mesmo que tenham ajuda na criação dos conteúdos, têm que investir algum tempo para as coisas aparecerem bem. Portanto, foi adaptar, digamos, o modo de avaliação a um formato que o ChatGPT neste momento ainda não consegue produzir, sendo o ChatGPT a ferramenta assim mais preocupante nesta fase. Depois há outra estratégia que nós usamos, que foi reduzir o que se lhes é pedido em termos de documentação escrita. Nós tínhamos relatórios que, em geral, eram bastante abertos, portanto, tínhamos alunos que nos entregavam relatórios finais das disciplinas com 30, 40 páginas, e nós balizámos aquilo num formato de artigo de 4 páginas. Portanto, utilizámos o formato I3E, as 2 colunas. Eles têm que fazer um esforço de síntese de todo o seu trabalho numa extensão que também é desafiante. Portanto, aquilo não é simplesmente fazer copy-paste de texto, tem que organizar os conteúdos de forma que seja mais ou menos lógica. Portanto, eliminámos muita da componente escrita onde eles se expandiam mais, porque temos a consciência de que, se calhar, hoje muitos daqueles conteúdos poderão não vir necessariamente de conteúdo original deles e, portanto, e ao mesmo tempo é pedagógico porque eles aprendem a escrever um artigo, essencialmente, portanto há uma vantagem aí. E depois eu deixei esta para o fim, porque parece-me que é assim mais provocatório e talvez não tão transferível, que é, no nosso caso, nós temos a vantagem, entre aspas, ou nas disciplinas em que eu tenho estado mais envolvido, de estarmos na interface com o mundo físico. Portanto, nós trabalhamos com muito hardware. Então, uma das coisas que nós já tínhamos em curso até antes do ChatGPT era o desenvolvimento de ferramentas próprias. Portanto, nós temos neste momento uma iniciativa em curso lá no técnico que se chama Scientist, que tem como objetivo desenvolver hardware próprio, que não é conhecido pelo ChatGPT, e enquanto que os alunos, se forem procurar ao ChatGPT como é que eu implemento
um firmware no Arduino para adquirir dados a 1 kHz ou o que for, tem logo lá a resposta escarrapachada. Se fizerem a mesma pergunta para o Scientist, ele vai dizer, vai inventar qualquer coisa, não é? Mas não é uma coisa que funcione diretamente naquela plataforma. E, portanto, este desenvolvimento, se conseguirmos que seja sustentado no tempo e com iterações rápidas, vai, no fundo, continuar a manter os alunos neste espírito de, ok, temos que perceber mesmo o que é que se está a passar, porque no fim vamos ter que ter uma coisa a funcionar, vamos ter que conseguir explicar como é que chegamos a essa solução, e é uma solução baseada em algo que o ChatGPT não conhece. Portanto, foi um workaround. E se calhar agora aproveitava para me despedir e peço desde já desculpa Obrigada, Hugo. por Obrigada, ter Hugo. Compreendo perfeitamente. Não sei se querem também falar um bocadinho disso, Eu Susana, também José, posso André. só dar, pronto, eu também tenho esta componente de ser professor, e eu acho que é a parte da discussão, não é? No fundo, e de pôr em causa e ver a reação, portanto, do fazedor do trabalho face às nossas perguntas e, portanto, tentar, digamos, perceber realmente o que é que eles sabem. Dá mais trabalho. O que acontece no Isel é que, pronto, acabamos por ter momentos de discussões que são mais estendidos no tempo, o que, pronto, depois tem uma componente mais burocrática de, ok, como é que nas épocas de avaliação aquilo tudo encaixa, mas pronto, anda-se a tentar que encaixe. Ok. Se calhar, Catarina, estamos nas 18h30 e está na hora de terminar Sim, a sessão. sim, se calhar quero agradecer a todos, primeiro ao Sérgio pelo convite, depois ao Hugo, já saiu, ao André, à Susana e ao José, por todas as partilhas que aqui tivemos, que eu acho que não fechámos o assunto, certamente, haverá outros webinars para falarmos, mas é um tema muito interessante e que vai dar pano para mangas no futuro. Portanto, Sérgio, podes fechar, não Ok. sei, André, Susana, José, Ok. até à próxima. Muito agradeço também a presença de todos. Foi um prazer abrir esta sessão e encerrar esta sessão e fazer aqui o suporte técnico aqui do Webex, que é sempre complicado, não é, Catarina? Assim, um Pois, bocado é verdade. entrar. E pronto, e agradecer-vos e dizer-vos que a próxima sessão vai ser em dezembro e vai estar relacionada com a transição elétrica no setor automóvel. Portanto, fiquem atentos ao nosso website. Ok? Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, Deus, até à próxima. E uma boa Com tarde a licença. todos. Boa Obrigado. tarde.